A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento compartilhar com você a palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa e que o Espírito Santo aplique essa verdade ao teu coração. A palavra que quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 66 a 68, que diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Estes versículos estão inseridos em um contexto onde Jesus discursa, e naquele discurso muitos dos que seguiam a Jesus, que estavam ouvindo aquele discurso, deixaram de seguir ao Senhor. Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles 12 mais próximos, e pergunta para eles se eles também não queriam desistir de seguir a Cristo. Pedro é enfático quando diz: para quem iremos? Para quem iremos? Somente Jesus é a opção que dá sentido à vida. E Pedro entendeu que a melhor opção era seguir Jesus. E para mim e para você, a melhor opção neste mundo é seguir Jesus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 8, verso 36, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso, amado, que você e eu venhamos, assim como Pedro decidiu seguir a Jesus, que eu e você venhamos seguir a Cristo. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todo o contexto, a nossa decisão, assim como Pedro e aqueles 12 decidiram firmemente em seguir a Jesus, que eu e você venhamos seguir ao nosso Mestre, o Senhor Jesus. Certa vez, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 10, diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Muitas das pessoas podem amar esse presente século, as paixões desse mundo, as opções que esse mundo oferece, mas tudo que o mundo coloca diante de mim, diante de você, são coisas que são passageiras. Mas aquilo que Cristo oferece para mim e para você são coisas eternas. Por isso que Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna. E se eu e você queremos de fato agradar ao Senhor, nós precisamos entender que a opção para a minha vida e para a tua vida é continuar seguindo ao Senhor. Hoje temos diante de nós duas opções. Assim como diante de Pedro e diante dos discípulos naquele momento, tinha duas opções: seguir a Jesus ou seguir as próprias vontades, as paixões, ou aquela multidão que tinha deixado de seguir a Jesus. Pedro decidiu seguir a Jesus. Eu e você precisamos também decidir seguir, continuar servindo ao Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Certa vez Moisés coloca também esta questão diante dos israelitas, quando lá em Deuteronômio capítulo 15 diz o seguinte: ver que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Moisés colocou diante dos israelitas também essa questão, para que eles pudessem escolher a qual caminho eles deveriam seguir. E diante de mim e diante de você também está a opção de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, ou seguir o curso desse mundo. Mas o conselho para mim e para você é seguir a Jesus, seguir firmemente ao Senhor, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Certa vez Josué também, discussando, colocou diante do povo as opções de servir a Deus e deixar de servir ao Senhor. Diz lá em Josué capítulo 24, verso 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servi os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué coloca diante daqueles irmãos israelitas a opção para que eles pudessem optar em qual caminho eles iam trilhar. Josué foi enfático: eu vou servir ao Senhor.
Pedro foi enfático: eu vou seguir a Cristo. Nós precisamos também, nesses dias, continuar firmes na palavra do Senhor, seguindo ao Senhor. Assim, queridos, diante de muitas opções que o mundo sempre vai colocar diante de mim, diante de você, que a nossa escolha seja agradar ao Senhor. Muitos podem seguir as paixões desse mundo, muitos podem decidir andar pelo curso desse mundo, mas eu e você precisamos decidir seguir ao Senhor. É a melhor opção. A melhor opção é seguir a Jesus. A melhor opção é seguir aquele que tem todo o poder, aquele ao qual Pedro diz: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Que esses dias você, apesar de todas as lutas que está enfrentando, possa continuar servindo ao Senhor Jesus. E que essa verdade, que Jesus é a melhor opção, possa brilhar aos teus olhos e ao teu coração. E que você continue firme seguindo ao Senhor. E você que ainda não serve ao Senhor, possa decidir, assim como Pedro decidiu firmemente, seguir a Cristo. Assim eu e você possamos nos apegar a essa verdade, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.